E hoje nós vamos falar sobre os desafios de aprender uma segunda língua na infância. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui hoje Zenaide Brianês, que é mestre em Educação Internacional. Seja muito bem-vinda, Zenaide. Obrigada, Poliana. Obrigada pelo convite. Já quero começar sabendo de você por que é tão importante ensinar uma segunda língua, né, como o inglês, logo na infância. Cada vez mais, Poliana, as pessoas estão perguntando sobre essa importância de uma segunda língua ou além da língua mãe, né? Antigamente nós não tínhamos muitas pesquisas sobre esse assunto, então gradativamente mais educadores no mundo inteiro, neuros, psicólogos estão investigando sobre isso. Tem uma pesquisa de um cientista da Universidade, por exemplo, da Califórnia, entre muitas, né, Dr. Thompson, e eles justamente fizeram um estudo com a equipe de forma muito grande, que quando as crianças já começam a absorver não só a língua mãe, que é a língua materna, mas uma segunda língua desde bebês, de poucos meses de idade, os sons, o cérebro vai selecionando os sons e vai aprendendo com relação a esses sons. Então, por exemplo, o som da língua, a língua japonesa e a língua inglesa, ou qualquer outra língua, o cérebro já vai identificando quais os sons da língua que ele vai desenvolver, ou qual o som das línguas que ele vai desenvolver. Então, é muito importante hoje que as crianças, e isso não tem idade, o cérebro, principalmente o cérebro, ele está cada dia mais preparado na forma cognitiva para fazer o desenvolvimento de uma segunda língua, ou por exemplo, a língua materna é a língua portuguesa, então eu quero que o meu filho também ele desenvolva a língua inglesa, no caso, que é uma língua universal hoje, né? Colocando um parênteses aqui, nós temos mais pessoas que não são nativos no mundo hoje falando inglês do que o próprio nativo. Então, aquela questão de sotaque, ou sotaque americano, ou sotaque britânico, ou australiano, hoje em dia não é muito relevante mais. Porque você vê um indiano falando inglês, um árabe falando inglês, um japonês falando inglês, então isso é muito, muito relativo hoje, né? Mas voltando para a tua pergunta, Poliana, colocou-se através de várias pesquisas e muitos cientistas justamente que a fase do cérebro na aprendizagem de uma segunda língua, ela se faz muito rápida quando ainda é bebê, até 6, 7 anos, é onde a absorção de uma segunda língua se dá de forma muito rápida, é como um animal correndo uma velocidade muito rápida no início, e depois gradativamente ela vai decaindo até 11, 12 anos, ela decai muito. Então é um pico que vai nesse nível e depois ela começa a decair. Não significa que a pessoa não possa aprender, mas esse gap se perde após 12 anos. Eu já ia te perguntar isso mesmo. Então, de fato, comprovadamente, depois de adultos, nós temos mais dificuldades em aprender outra língua, né? Do que se a gente aprendesse enquanto criança. Com certeza. Não significa que o adulto não possa aprender, como ele aprende todas as coisas. A única diferença é que após uma média de 12 anos, já se perdeu esse gap, que é o boom da aprendizagem. A partir dos 7 anos já começa um declínio, depois estou já compartilhando com você, onde aparece esse gráfico desses vários estudos de vários cientistas, do declínio da aprendizagem de uma segunda ou de uma terceira língua. O que o adulto tem de benefícios é justamente o que ele conhece. Ele pega conhecimentos prévios, que a gente chama de prior knowledge, e ele aplica na aprendizagem de uma segunda ou terceira língua. Então, por exemplo, você ou qualquer pessoa hoje, em qualquer país do mundo, ele usa muitas palavras em inglês. Então, você linka esse conhecimento prévio que você tem e você, através disso, você aprende ou desenvolve essa outra língua. Mas que o gap principal antes dos 12, ou principalmente antes dos 7 anos, que é aquela fase realmente maravilhosa para a aprendizagem de uma segunda ou terceira língua, isso o adulto perde. E quais os benefícios de aprender um segundo idioma, né, para a saúde mental e também para a vida profissional?
Isso é um ponto muito legal que você apontou, Poliana. Muitos são os benefícios. Primeiro, uma criança que fala mais do que uma língua ou começa a aprender desde bebê ou muito jovem uma segunda língua, primeiro, a autoestima dela é totalmente elevada, os níveis cognitivos dela, não só em linguagem, mas em todas as áreas, ele é maior. Então, por exemplo, de forma muito simplista, uma criança que já fala 2 línguas, ou ela está aprendendo uma segunda língua, por exemplo, o nível de matemática dela é maior, o nível de raciocínio, o nível de concentração dela é maior, o nível, as possibilidades de sucesso dela em várias áreas é muito maior. Existem várias pesquisas, inclusive eu tenho um case study que aconteceu comigo como professora, e analisando isso durante 3 anos com um grupo, aqueles alunos que têm uma segunda língua ou aprendendo inglês, por exemplo, com uma segunda língua no caso deles, ou uma língua estrangeira, eles são muito melhores em matemática, muito melhores na língua portuguesa, porque o nível de raciocínio e conexão que o cérebro faz, o cérebro ele se prepara para fazer mudanças rápidas. E a tua pergunta final, Poliana, foi o que vai ser do futuro? Porque até o Elon Musk, esses dias, ele estava dando uma reportagem, e mais uma doutora da Universidade da Califórnia também fez um trabalho em cima disso. O futuro da humanidade está na automação, ou seja, muitas profissões que nós já vimos desaparecer foram substituídas ou mudadas. A robotização, os robôs estão substituindo muitas, ou a inteligência artificial está substituindo ou vai substituir muitas das profissões. Uma pergunta em plenário para o Elon Musk, ele justamente disse isso. Ele colocou que o mundo globalizado no futuro vai ter que ter um caixa muito grande, como se fosse um pagamento mensal para os trabalhadores do mundo inteiro, pois eles não vão ter um emprego. Então, o futuro da humanidade, o maior problema do futuro da humanidade está em ter empregos. E essa pesquisa dessa doutora justamente coloca sobre isso. As crianças que falam mais do que uma língua, que hoje estão aprendendo uma segunda língua, um dos fatores principais é que elas são crianças mais criativas, porque o cérebro foi habituado em achar soluções. Os neurônios tiveram que achar vários caminhos justamente para a aprendizagem de uma segunda língua ou de uma língua estrangeira. Então, isso também transforma crianças em achar soluções, que a gente chama de problem solvers, né? Eles solucionam problemas de forma muito rápida e têm muita mais criatividade. E as profissões do futuro, muitas delas vão exigir não só situações técnicas, mas pessoas criativas e que resolvam problemas de forma criativa também. Isso é uma coisa que o robô jamais vai poder fazer, ou às vezes a inteligência artificial também não vai conseguir fazer. Então é um dos grandes benefícios, das nossas crianças. Falando agora um pouquinho sobre os desafios, né, Zenaide? Você que dá aula já há mais de 40 anos, né, da língua inglesa, está aí no mercado também, né, com uma escola de inglês. E eu queria saber quais são os desafios que você enfrenta para ensinar essa segunda língua. O que você mais encontra ali de dificuldade nesse caminho? Eu acho que primeiro, quando você trabalha com educação e você tem a qualificação, os desafios são vencidos no dia a dia. Então, por exemplo, dentro do Instituto da Língua Inglesa, a gente começa com as crianças a partir dos 3 anos. Então, tem pais que têm, mesmo as crianças estando numa escola regular ou uma escola que se diz bilíngue, que nem sempre é bilíngue, ele vai fazendo um estímulo cada dia maior com uma aprendizagem numa segunda língua. Já na International School of Cuiabá, que é uma escola internacional com currículo internacional, então nós não usamos praticamente português lá dentro, as crianças estão numa imersão total de inglês. Eu não vejo desafios, eu vejo, primeiro, a família só entender dessa necessidade e embarcar no projeto com a gente. A partir do momento que ele entende, muitos dos pais, mesmo pais brasileiros, que também já falam uma segunda ou uma terceira língua, então eu acho que o desafio está na sociedade você ter um trabalho sério. E no resto você vai trabalhando no dia a dia com as demandas. Você ainda se esbarra com alguns pais
algumas pessoas que ainda têm esse tipo de preconceito, falar, mas meu filho vai começar inglês agora, ele não vai usar inglês, porque tem muitas pessoas que pensam, mas para que eu vou fazer o inglês? Eu não vou usar o inglês, não vou viajar. Ainda tem isso, né? Sempre tem, independente da classe social, às vezes eu ainda ouço isso. Por exemplo, um aluno que tem um inglês fluente, mas não tem uma certificação, por exemplo, uma certificação da Universidade de Cambridge. Não adianta você pôr no seu currículo inglês fluente. Eu analiso currículos o tempo inteiro. Quando a pessoa coloca inglês fluente, a minha próxima pergunta é: quem falou? Quem está certificando? É como você dirigir um carro, você pode dirigir muito bem. No momento que um oficial do Detran ou alguém te parar, ele não basta você dizer eu dirijo e eu sei dirigir. Ele vai te perguntar: cadê sua comprovação? Cadê sua carteira de motorista? É isso que vai me provar, né? Então, eu acho que sempre tem as pessoas que eu acho que de forma internacional ainda não entenderam que, principalmente o inglês, não é para você viajar ou você estudar no exterior, mas o exterior está chegando a qualquer um, né? A tua concorrência de mercado de trabalho não está lá fora, a sua concorrência está em qualquer lugar hoje. E uma aprendizagem de uma segunda língua, ela te abre portas para infinitas possibilidades, desde, sei lá, assistir um filme, entender esse filme de forma mais profunda, curtir uma música, viajar, a internet, principalmente, os melhores, né, as melhores, sei lá, teses, melhores trabalhos estão em inglês, né, a gente sabe, e são traduzidos para inglês também. Então, é um mundo de infinitas possibilidades. Com relação à prática, muitas pessoas dizem, não sei, você vai saber me dizer se é verdade ou não, você estuda por muitos anos, mas se você não praticar, você acaba esquecendo o inglês com o passar do tempo? Com certeza não, porque o cérebro, se você teve uma boa base, você estudou de uma forma muito concreta, porque eu não acredito nada em que se diz, eu aprendo inglês em 6 meses. Isso é uma mentira. É como você dizer, você vai na academia uma vez por mês e você vai criar músculos, emagrecer, o que quer que seja, em 4 meses. Então é uma grande mentira. Acredita aquela pessoa que quer acreditar, né? Tudo tem que se manter também, você tem que fazer uso de tudo que você aprende, né? O cérebro jamais vai esquecer, o cérebro está lá, ele armazenou as informações, tá? Então, mas também cabe às pessoas manterem essa informação ativa, né? É como qualquer esporte que você faz. Você treina tênis, você deixa de jogar tênis por, sei lá, 5 anos, você vai ter que fazer uma adaptação, mas não significa que você esqueceu. E quanto tempo você acha que demora para uma pessoa falar fluentemente o inglês? Então, começamos pela, Poliana, uma pessoa ser fluente não significa que ela só fala. É como você dizer na língua portuguesa, eu nasci no Brasil, mas se você dizer, eu tenho que ler português, eu tenho que escrever português, eu tenho que falar, e lógico que eu vou compreender essa língua. Porque não significa só que você vai viver no Brasil e você só vai falar. Então, você não é academicamente uma pessoa que conhece essa língua, né? No inglês existe, por exemplo, a Universidade de Cambridge, juntamente com outras universidades, ela desenvolveu o que a gente chama de uma tabela de quadro comum de referência para línguas, para justamente sair dessa brincadeira e palhaçada de dizer a pessoa é fluente em X tempo. Então, dentro dessa tabela está muito claro, em todas as habilidades de uma língua, por exemplo, 200 horas de bom input, de bom estudo, né, de prática, de um bom professor, de um profissional e tal. Então, você chega num nível básico. Então, porque essa tabela é dividida assim, A1, A2, depois vai para B1, B2 e, por último, C1 e C2. C2 é o nível acadêmico de uma língua, ou de português, ou de inglês, ou de francês, ou de alemão, e assim por diante. Então, significa que a pessoa, academicamente, ela sabe escrever, ela sabe ler bem, ela sabe, ler não significa tal, mas interpretar e ter as estratégias, ela sabe falar essa língua de forma rebuscada, usando vocabulário interessante. Então, no mínimo, para você ser fluente, você tem que ter uma média comprovada de 800 a 1.000 horas de bom input. Então, 800 e 1.000 horas você não faz em 1 ano e nem 2 anos. Agora, se você disser, eu quero só ter um nível básico de língua, você faz uma média de 200 horas. Eu quero ter um nível intermediário, a nível internacional,
comprovadamente intermediário, é uma média de 400, 500 horas. E um bom nível de qualquer uma dessas línguas, uma média de 800 a 1.000 horas de bom input. E isso não significa, eu vou para Nova York, eu fico lá, sei lá, 2 meses e eu calculo 2 meses, 60 dias, 24 horas dá isso. Não é isso que se refere. E isso é científico, isso é comprovado, e isso as boas empresas de RH ou consultoria e tal entendem desse quadro comum europeu para línguas. Por isso que num currículo é triste quando uma pessoa coloca língua tal, fluente, né? Comprove. Perfeito. Né? Muito obrigada, Zenaide, pelas suas informações. Acho que foram muito importantes, né, para esclarecer também algumas questões sobre a língua inglesa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Thank you. Oh, thank you. Se você gostou da nossa entrevista, deixe seu comentário aí pra gente, compartilhe também nas suas redes sociais.